Olá, queridos alunos! Nós vamos iniciar hoje um novo bloco de 10 receitinhas que eu gostaria de explicar para vocês como faremos. Estas receitas elas fazem parte de um assunto que eu ainda não abordei no meu livro 3-4 Comida no Prato, mas pretendo fazê-lo brevemente. Nós vamos ter 10 receitinhas entre doces e salgados de receitas sem glúten e sem lactose. Por quê? Porque existem algumas crianças que são intolerantes a esses itens, tanto ao glúten quanto à lactose. Ao longo das 10 receitinhas, eu explicarei caso a caso para vocês, tá bem? E outra, não é porque uma criança tem intolerância ao glúten ou à lactose que ela precisa se privar das gostosuras doces e salgadas, não é? E vocês que não têm intolerância a glúten e a lactose também poderão fazê-las e comê-las, porque serão gostosuras, tá? Mas por um motivo principal, de vocês serem solidários ao amiguinho que não pode comer o glúten que é contido na farinha de trigo e a lactose contida no leite, certo? Porque aquele dia que o seu amigo for para sua casa, você vai poder oferecer a ele um pão bem gostoso, sem glúten, e um bolo muito bom, sem lactose e sem glúten, feito com muito carinho por você para o seu amigo. Vamos aprender? Olá, queridos! Tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 46 e é um docinho, é um biscoitinho. Esse biscoitinho de mel fica muito gostoso, depois eu vou mostrá-lo a vocês. Mas é fácil também. E eu quero ensinar-vos uma curiosidade. No italiano chama biscotti. Biscotti, sabe o que quer dizer? Assado 2 vezes. Olha que interessante, biscotti, assado 2 vezes. E é o que vai acontecer com o nosso biscoitinho de mel que vamos aprender hoje, tá? Então vamos lá, vamos ler a receita. Ingredientes: 2 colheres de sopa de margarina sem lactose, 2 colheres de sopa de óleo de coco, ou se não tiverem óleo de coco, óleo de girassol, um óleo delicado, tá? 2 colheres de sopa de mel, 1 ovo, 1 colher de açúcar, de sopa de açúcar demerara. Açúcar demerara é aquele açúcar que parece um açúcar cristal, só que ele é mais bronzeadinho, tá? 1 pitada de sal, 1 colher de café de fermento em pó e 2 xícaras daquele mix de farinha sem glúten que eu ensinei na primeira aula deste bloco. Estão lembrados? Então vamos lá para fazer este biscoitinho para vocês. Primeiro eu vou misturando todas as partes líquidas. Vamos lá então, olha, o óleo, o mel, já falei para vocês, né? Nós cozinheiros estamos sempre com a mãozinha limpa, bem cuidada, unhas curtas, cortadinhas, para podermos
colocar a mão na massa, certo? Tá? Açúcar demerara, a manteiga, eu esqueci de pegar uma colher, sabe, queridos? Mas como a minha mãozinha está limpa, então nós vamos de dedinho mesmo. Um ovo, nunca vou quebrar o ovo em cima da minha receita. E se o ovo não estiver bom, não é? Então quebro o ovo num outro lugarzinho e agora eu vou ser obrigada a pegar uma colher. Que eu esqueci. Ou colher ou um fouet, que vocês já sabem também o que é, né? Misturo bem tudo isso. Misturo bem tudo isto. Já posso colocar a pitadinha de sal. Esta pitadinha de sal é para que acentue bem o docinho do biscoito. Depois que eu já mexi aqui, eu vou colocando aos poucos a farinha. Por que aos poucos, Miriam? Porque o ovo pode ser pequeno, certo? A farinha pode absorver muito. Então vamos lá, ó. Coloco metade da farinha e vou mexendo, juntando bem a farinha. E eu não falei para vocês que esta receitinha pode ter uma porção de opcionais. Eu nem escrevi aqui os opcionais, porque são muitos. Então, eu posso colocar gotinhas de baunilha, eu posso colocar raspinhas de limão, raspinhas de laranja, semente de girassol, que é o que eu vou colocar hoje para mostrar para vocês como é que fica. Amêndoa, amendoim, eu posso colocar muita coisa. Hoje, na nossa receitinha, eu vou colocar, já estão lavadinhas e sequinhas, porque não pode colocar nada molhado, né? Eu vou colocar um pouquinho de raspinha de laranja, que dá um sabor e um aroma muito bom. Ó, raspinhas de laranja. Olha que aparelhinho ótimo. Sabe de quem eu ganhei? Da minha sobrinha. Aí, raspinhas de limão também. Não precisa muita, é para dar aquele saborzinho de fundo, tá? Que vai ficar bem bom. Raspinhas de limão. Pronto, já coloquei raspinhas de limão. Vocês estão vendo que o nosso biscoitinho ainda está muito mole. Então, vamos para a outra metade. Ficou mais. A outra metade da farinha. E tenho também um pouquinho mais de farinha aqui, caso necessite. Deixa eu tirar isto daqui, ó. Aí, depois que eu já coloquei as 2 xícaras de farinha, agora talvez eu já consiga, mas eu vou mostrar para vocês a consistência dele, que talvez precise mais um pouquinho. Nesta situação, eu coloco o fermento, tá? Coloco o fermento. Tá muito molinho, mas como eu vou colocar a mão na massa, eu posso ir colocando um pouquinho
pouquinho mais de farinha. Não se esqueçam que é aquela farinha que nós já aprendemos na primeira aula deste bloco, tá bem, queridos? Então, vamos lá. Forro uma assadeira, agora vai ser a explicação total do biscoito de mel. Forro uma assadeira com um papel, não precisa untar. Vocês pedem para a mamãe comprar uma folha de papel manteiga, cortam um pedacinho de papel manteiga, coloca no fundo da forma e é aqui que nós vamos assar o nosso biscoito, certo? Ó, vocês estão vendo que a massinha está mole. Então, eu venho aqui sem colocar muito mais, porque senão vai ficar durão. Eu vou dividir esta massa em duas partes. Uma eu vou fazer sem sementinhas e a outra eu vou fazer com sementinhas, tá bom? Então, ó, divido a massa, salpico um pouquinho de mix de farinha, pouquinho, para não deixar o nosso biscoito muito duro. Faço um rolinho e coloco, olha que fácil, gente, ó. E coloco aqui. Nossa, Miriam, mas vai ser um biscoito desse tamanho? Não, aí é que vai estar o segredo. Eu, quando colocá-lo no forno e retirá-lo do forno nos primeiros 20 minutinhos, ou talvez até 18, porque vocês vão ficar de olho, eu vou fatiá-lo, certo? E nesse outro pedaço, eu vou misturar as sementinhas de girassol. Acho que até peguei demais, mas não tem problema. Isso. E agora, o procedimento é o mesmo. Venho aqui, salpico um pouquinho. E faço uma tripinha, uma minhoquinha. Mais uma minhoquinha. Ó, uma minhoquinha sem semente e uma minhoquinha com semente. Entenderam que fácil que é? Este daqui que eu vou mostrar para vocês é a segunda assada. Esta é a primeira assada, é a primeira ida ao forno. E esta é a segunda ida ao forno. Eu vou explicar de que maneira. Um minutinho só, que eu vou dar uma limpadinha na mão. Agora, para eu levá-lo ao forno, eu vou pegar um ovo batido, um ovinho batido, e vou pincelar sobre o biscoitinho. Ó, vou pincelar sobre o biscoitinho. Pincelei bem. No outro também. Pincelei. Ele tá meio tortinho, mas não tem problema, porque eu vou cortá-lo inteirinho, que eu já mostro para vocês. E aí, pego um pouquinho daquele açúcar demerara que nós utilizamos na receita e jogo por cima do biscoitinho. Olha lá, ó. Ó. Jogo por cima. E vou levá-lo ao forno. Vou levá-lo ao forno desta maneira aqui, ó. Desta maneira que ele está.
Um com sementinha e outro sem sementinha. Já coloco no forno. Quando ele estiver já meio assado, como que eu sei que ele está meio assado? Ele começou a ficar douradinho e eu estou vendo que ele está quase assado. Eu tiro do forno, eu corto deste jeitinho, ó, em diagonal, eu corto com ele quente. Nossa, que perigoso! Não é perigoso, porque eu já expliquei para vocês que para mexer no forno, eu tenho que ter ou um paninho seco, ou então uma luva de forno que eu vou mostrar para vocês. Como a minha mão é de cozinheira, a minha mão já está grossinha, mas a de vocês não. Então, o que eu faço? Quando vou tirar do forno, eu coloco as minhas luvas de forno ou um simples paninho seco, tá? Um paninho seco para que eu não possa, para que eu não queime a minha mão. Quando eu tirei do fogo, eu venho com uma faca e vou cortando, e vou colocando viradinho como está aqui, ó. A nossa tripinha seria assim, ó, uma atrás da outra, que vocês não estão vendo bem. Seria assim, ó, uma atrás da outra. Ela já foi, deixa eu colocar aqui para vocês verem, quer ver? Uma tripinha, eu venho aqui e cortei em diagonal e ficaram os biscoitinhos. Aí eu viro o biscoitinho e levo para o forno pela segunda vez. Pode até trocar de bandeja, como eu estou fazendo. Pega uma menorzinha, vira todas as bolachinhas na lateral e leva outra vez ao fogo. Gostaram da receitinha? Muito fácil, por isso é que se chama biscotte. Ou seja, assado 2 vezes. Assou a primeira, corto. Assou a segunda, está pronto para arrumarmos num pratinho bem bonito, tá bem? Gostaram da receitinha? Vamos ao conhecimento, as curiosidades. Então, vocês sabem que vocês poderão misturar a esta receitinha uma porção de opcionais, tá? O que vocês quiserem, sementinhas do jeito que quiserem, tá bem, queridos? Então, vamos lá. Olha, curiosidades do mundo. Atualmente, o Brasil possui a maior população japonesa fora do Japão do mundo. Então, o maior número de japoneses fora do Japão estão aqui no Brasil. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Gostaram da curiosidade? Até a próxima aula, queridos!